Damas e cavalheiros, você sabe que às vezes vocês vasculhando a internet com respeito a assuntos religiosos, a gente observa que tem alguns pastores que gostam muito de chamar as religiões de outros de seita, como se a deles também não fizesse parte de uma seita. Na verdade, 100% das religiões pode ser considerado seita segundo os próprios argumentos, os próprios conceitos que eles mesmos dizem sobre as outras igrejas. E não se dão conta que eles também fazem a mesma coisa que eles acusam outras igrejas de fazer. Bom, o que existe é aquelas primeiras religiões que depois começou o protestantismo, com Martim Lutero, eles acham que eles têm razão de chamar os outros de seita quando essas outras religiões não seguem os mesmos princípios que eles estão seguindo. Em outras palavras, a exclusividade de fonte de recebimento das coisas de Deus, que é chamado a Bíblia. Então, qualquer coisa que alguém comente, ou alguma interpretação que eles acham que não está tão correta de acordo com a Bíblia, eles já começam a chamar a denominação como seita. Ora, existia no passado a igreja primitiva. A igreja primitiva ela não tem assim na Bíblia todas as minúcias, todos os detalhes como elas agiam naquela época, porque naquela época a religião predominante era a judaica. E a judaica, então, eles tinham uma maneira de receber o evangelho através da Torá, que é o Velho Testamento, nas sinagogas, eram chamadas sinagogas, que hoje, quando os cristãos se reúnem, eles não chamam os locais onde eles se reúnem de sinagoga, mas sim de igreja, ou então Salão do Reino para de Jeová, por exemplo, capelas para a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, e assim outras religiões que chamam de igreja, o lugar de adoração, o lugar de culto e coisas que o valha. Então a gente observa que houve algumas modificações naturais, já a própria Bíblia mostrando que os apóstolos jamais não se reuniam mais no mesma data que os judeus se reuniam para a adoração do Senhor e receber ensinamentos do Senhor, que era no sábado, o dia do sábado. E sim, os cristãos começaram a se reunir na segunda-feira, pelo fato que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, que seria o domingo, um dia após o dia do sábado, então os apóstolos começaram a tomar o sacramento e dar discurso e se reunir nesse dia, não na sinagoga, mas em outros locais na qual eles reuniam e designavam como um ponto de fazer reuniões. E assim existia por toda a região, né? Inclusive adentrando na Ásia também. A gente sabe que no Apocalipse tem uma escritura lá que fala sobre as 7 igrejas. Então, era chamado de igrejas os locais onde as pessoas se reuniam, né? Então, o Jesus Cristo ele dissertou com respeito ao comportamento das pessoas que viviam nesses locais das 7 igrejas, como eles agiam e como aquilo poderia afetar a sua espiritualidade ou não. Então, a gente sabe que havia várias igrejas naquele tempo. A palavra bispo também existia, aqueles nomes que a gente vê nas escrituras, como presbíteros, que seria elder, a gente vê também o diácono, mestre e sumo sacerdote, essas palavras assim, e os setentas e os apóstolos. Né? Os apóstolos eram a base da igreja, eram o alicerce da igreja naquele tempo. Quando, mais tarde, o imperador de Roma, Constantino, resolveu trazer para si o cristianismo, fundando a primeira igreja cristã oficialmente política, né, através de um poder político. Aí eles chamaram de católicos, né, aqueles que frequentavam as igrejas que existiam em Roma, né. E então daquele dia em diante começou então já a primeira seita, digamos dizer, porque eles estavam reunidos e fazendo rituais e modificações das coisas que acontecia
na igreja primitiva. Então, depois com Lutero, no ano 1500 mais ou menos, nessa época, Lutero, então, protestando contra a maneira como a Igreja Católica ela dirigia os cristãos naquele tempo, ele então fez os 90, digamos assim, sugestões para a reforma da Igreja Católica, na qual foi rechaçada pelo Papa de então. E dali, então, abriu-se outras igrejas Calvino, com o calvinismo, com suas propostas, né, depois, quando muitas igrejas foram fundadas já indo para os Estados Unidos, uma terra nova, que recém tinha passado por uma independência, né, no ano 700 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, e aí começou a proliferar as igrejas dos homens, cada um achando que a sua era melhor porque as demais não estavam de acordo uns com os outros. Alguns pontos doutrinários eram comuns, mas alguns outros pontos doutrinários não. Quando surgiu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, começou a restauração da igreja, conforme foi profetizado lá na Bíblia, então também a Igreja de Jesus Cristo é considerada pelos demais religiões como uma seita, porque também ela tinha muitas doutrinas que divergiam com a deles, né? E porque a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é uma igreja de revelação, que tem profeta até hoje, e tem 12 apóstolos desde a sua fundação até hoje, bem de acordo com como era na igreja primitiva, né? Mas as seitas dos homens, no caso, as igrejas cristãs que chamamos hoje de seita e eles são seitas, eles dizem que não poderia ter mais nada com respeito às coisas de Deus e que terminou com os apóstolos, com a morte dos apóstolos. Mas eles esqueceram que as escrituras dizem que haveria uma restauração de todas as coisas. E essa restauração só poderia acontecer com o chamamento de um novo profeta que começaria uma nova dispensação. E assim aconteceu com Joseph Smith. Joseph Smith foi, então, o primeiro profeta dessa dispensação, no qual restaurou a igreja primitiva. E usou, como Deus fez com que ele traduzisse um livro de escrituras, que foi escrito pelos ancestrais dos índios aqui nas Américas, que contou 1000 anos de história do seu povo, dizendo que eram descendentes das tribos de Israel, que é a tribo especificamente de Manassés, e depois também teve um pouco de tribo de Judá, e assim eles se multiplicaram aqui nas Américas e se misturaram com outros povos que vieram depois ou um pouquinho antes aqui para o Novo Mundo, né, que nós chamamos. Então, essa expressão que é usada aqui como seita, ela é muito equivocada, né? Eu diria que as igrejas cristãs devem se unir porque ela é muito atacada no mundo inteiro por razões ideológicas e políticas, porque a igreja cristã ela prega a liberdade, prega o livre-arbítrio e não são contra as pessoas, mas são contra o pecado, pecado é o erro que as pessoas fazem contra Deus e contra si mesmo. Então a igreja cristã ela ensina que as pessoas têm que renunciar a si mesmo, eles devem nascer de novo, e isso acontece com o ritual do batismo, no qual a pessoa deixa todo o seu passado sepultado e dali ele nasce de novo em Cristo, tendo o desejo de seguir todos os mandamentos e tudo aquilo que Cristo nos ensinou e tem nos ensinado. E temos a companhia também do Espírito Santo, que todos os santos que se batizam, ele recebe também esses dons espirituais, que pode lhe ajudar em muitas coisas na vida, e pode fazê-lo crescer, desenvolver e se aperfeiçoar. Então, é por isso que todos os cristãos devem se unir, porque sempre o Lúcifer e o Satanás, junto com seus seguidores, espíritos que o seguem desde a pré-existência, como também aqueles que são mortais, que também seguem a ele. E eles tentam destruir a igreja do Cordeiro, que é a igreja de Jesus Cristo, e todos que professam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Deus. Pense nisso. Até a próxima.